E aí galera, tudo bom? Tudo tranquilo? CP na área trazendo mais um vídeo para vocês. No vídeo de hoje eu quero falar de um assunto muito polêmico, que uma pergunta que me fizeram e eu não fui da raia não. Então, tô fazendo o vídeo para responder o meu inscrito. Se eu pudesse eu não faria, porque o assunto é polêmico e muita gente vai cair em cima de mim. E é isso aí, vamos lá, vamos falar sobre esse assunto que é muito legal. Tá? A pergunta do inscrito foi o seguinte: ele perguntou se é possível um gay, sendo gay, ser salvo. Tá? Muito boa pergunta, né? Interessantíssimo. E eu quero colocar essa pergunta um pouquinho mais ampla. É porque a gente, quando vê um pecador, a gente fica bitulado só naquele pecador. Mas todos nós temos pecado. Todos nós temos áreas que temos que melhorar. A santidade é um processo. A Bíblia diz, né, que a gente tem que caminhar em direção à aurora até que seja um dia perfeito, né? Nós temos que modificar muita coisa em nós para sermos perfeitos, tá? Então todos nós estamos nessa jornada, nesse caminho. Não tem ninguém melhor que ninguém, tá? Se eu tenho um irmão que ele tem essa luta, né, com a carnalidade, nós também temos as nossas lutas, tá? Todos nós temos lutas todos os dias e nós temos que superá-las, né? Porque Deus espera isso de nós, tá? Então, para responder esse irmão, se é possível, né, um gay, né, um homossexual ser salvo, mesmo sendo homossexual, é bem simples de responder essa pergunta para vocês, tá? Eu vou mostrar vários textos, mas eu quero que você reflita na seguinte situação. Eu trabalho no hospital e é muito comum a gente ver gente nu. Muito comum, tá? Você tá andando ali no corredor, daqui a pouco cai um lençol da mulher, a mulher tá totalmente nua, né? Ou um homem totalmente nu. Não é porque eu estou vendo uma mulher nua que eu vou pecar, tá entendendo? Eu só vou pecar quando a minha mente começar a maquinar coisas que não deve, tá? Aí entra o pecado. Não necessariamente você viu alguém nu, você peca, né? É tanto que é assim que quando Adão e Eva estavam lá no jardim do Éden, né? Eles reconheceram que estavam nus. Aí Deus perguntou: por que vocês reconheceram que estavam nus? É porque naquele momento começou a entrar o pecado. Eles começaram a ver coisas que não deveriam ver, tá? Então, o homem, ele é puro, mas a partir do momento que aquele olhar de impureza entra, aí começa a entrar o pecado, tá? Então, para responder esse inscrito que me perguntou se é possível um gay ser salvo, sim, é possível, desde que ele não peque. Sim, simples, tá? Ele pode ser gay, porém ele não vai ter relacionamento sexual. Se ele não tiver relacionamento sexual ou não tiver, né, não olhar para o outro irmão com cobiça sexual, ele pode ser salvo sim, tá? Mas só que é uma coisa muito difícil e que requer muita busca de Deus. Mas o que eu quero deixar claro é que a luta desse irmão não é diferente da minha. Eu também tenho que lutar contra a minha carnalidade. Eu tenho que lutar contra os meus leões, né? Então, cada um de nós temos uma cruz. E essa cruz é pesada, tá? A cruz do irmão ali é isso, mas talvez a minha é outra, tá? Eu não estou melhor que ele. É importante a gente ter esse olhar de luta. Nós não estamos melhores que os nossos irmãos que são gays. Nós estamos numa luta também, tá? Importante dizer isso. Então, em Levítico 18, 24, nos traz uma informação muito interessante que diz assim, ó: não se deite com um homem como quem se deita com a mulher, é repugnante. Não tenha relações sexuais com o animal, contaminando-se com ele. Mulher nenhuma se poderá diante de um animal para juntar-se com ele, é depravação. Não se contamine com nenhuma dessas coisas, porque assim se contaminarem as nações que vou expulsar da presença de vocês. Então, todas as vezes, isso não é novo, essa história de homossexualismo é muito antiga, tá? Tinha lá no Sodoma e Gomorra, tinha na época de Jesus, tinha antes de Jesus, né? Inclusive a terra era para ser destruída 2 vezes, só para vocês terem ideia, né? Deus arrependeu-se da terra e destruiu ela totalmente,
né? A primeira foi na época de Noé. E a segunda foi a cidade de Sodoma e Gomorra, mas Deus queria destruir era tudo, tá? E ele olhou, né? Ele se simpatizou com Ló, né? E mesmo assim a mulher dele virou uma estátua de sal, né? E em outras situações, Deus se irou com o homem, tá? E porque o homem preferiu o pecado a Deus, tá? Então, essa relação aqui que fala de o homem se relacionar com outro homem como se fosse uma mulher, é repugnante aos olhos de Deus. Deus não aprova isso, Deus despreza isso. Então, tudo aquilo que Deus despreza é condenável. E se é condenável, essas pessoas são afastadas de Deus, tá? Então, sim, se a pessoa pratica, né, o homossexualismo, ela já está condenada. Ah, CP, mas não tem isso na Bíblia, tem não? Então vamos ver aqui, ó. Vamos lá. Tá aqui, ó. 1 Coríntios 6. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não deixe enganar nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os homossexuais, passivos ou ativos, tá? Não vou entrar nesse mérito de o que é passivo e ativo, porque não é o foco do vídeo. Não herdarão o reino dos céus. Tá aqui claro, tá? Então, a pessoa que pratica o pecado, a iniquidade, ela não vai herdar o reino do céu. Por que não vai? Porque para herdar o reino do céu, tem que se santificar. Somente os santos verão a Deus. E a santidade, ela é um processo. Nós não nos tornamos santos do dia para a noite. É um processo que às vezes leva a vida toda, tá? Eu tenho coisas para mudar, minha esposa tem coisas para mudar, minha mãe tem coisas para mudar. Todos nós temos coisas para melhorar, tá? Não é diferente os homossexuais também, tá? Então, é possível os homossexuais serem salvos? Sim, desde que não pratique a homossexualidade, tá? Aí você fala assim, mas se ele não pratica a homossexualidade, ele não é homossexual. Não é bem assim, não é bem assim. Vou dar um exemplo para vocês. Eu sou viciado em refrigerante. Não tomo refrigerante mais, mas a tendência, ela está no meu coração. A vontade está no meu coração. Hoje mesmo, eu estava chateado com algumas coisas, eu falei, hoje eu tomo. Aí eu falei, não vou tomar não. Vou tomar uma água com gás, alguma coisa, mas não tomo esse negócio desse refrigerante. É uma decisão de não pecar. É uma decisão de se purificar no meio da iniquidade. Essa que é a decisão correta, tá? Se um homossexual, ele decide não pecar, ele não decide estar no vínculo do pecado, de não se manchar no pecado, ele pode ser salvo, sim. Inclusive, Deus dá outros conselhos. Aqui ele diz o seguinte: digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneça como eu. Mas se não consegue controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficarem ardendo de desejo. Aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido. Está aqui em 1 Coríntios 7. Então, meu querido, tá? Obedecer à Bíblia é uma coisa fundamental para o cristão. Então, ele está dizendo aqui, Paulo estava dizendo que ele preferia viver só. Porém, tem pessoas que não conseguem, então é melhor que se case, tá? Mas se você se casar, mantenha-se firme ao casamento, tá? Tem um versículo muito bonito que diz em Gálatas 5, aos que permanecerem a Cristo, Jesus crucificaram a carne, com suas paixões e os seus desejos. Se vivermos pelo Espírito, andamos pelo Espírito. A Bíblia diz sobre isso, né? Que nós devemos crucificar a nossa carne, os nossos desejos, nossos sonhos, por amor a Deus, tá? Então, aquelas pessoas que mesmo querendo alguma coisa, ela rejeita aquele mal para seguir Jesus, é esse o caminho da cruz, tá? Você tem uma cruz, você carrega ela, mas você não cai no erro. É isso que Jesus quer mostrar, né, para vocês. E um outro versículo que é maravilhoso, que diz, se confessarmos, está lá em João 1, João 1:9, se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, meu queridão, é possível um homossexual, mesmo sendo homossexual, ser salvo?
sim, se ele não fizer o ato de homossexualidade, se ele não se relacionar com outro homem ou com outra mulher, ele ficar solteiro, tá? Ele tem as recaídas dele, mas ele não cai, entendeu? O demônio vai atacar ele vai sofrer aquela opressão, mas ele vai se manter firme. Existem alguns grupos, por exemplo, de homossexuais que até se casam, tá? Né? Ele foi honesto com a mulher e falou: eu sou assim, eu tenho essa tendência, mas você pode me ajudar, né? E eles vivem até bem, tá? Então é possível sim um homossexual sair do vício, porém ele vai ter que fazer o que todos nós cristãos fazemos: rejeitar o pecado e seguir Jesus. É o único caminho da salvação: rejeitar o pecado, pegar a nossa cruz e seguir Jesus. É esse que é o caminho da salvação, tá? Cada vez mais nós temos que buscar o Senhor. Cada vez mais nós temos que ir em direção ao Senhor, tá? Para sermos salvos, temos que estar mais parecidos com Jesus, com um coração mais parecido com o dele, tá? O caminho da salvação é estreito, espinhoso, difícil, mas é possível sim um homossexual ser salvo desde que ele largue o pecado e siga o Senhor Jesus. Amém, meu irmão? Espero que tenha respondido você que teve essa dúvida. Mande mais dúvida aí para mim, que eu acho muito legal, tá? Se eu não souber, vou procurar quem sabe também para responder. É muito legal a gente estudar a Bíblia, é muito legal a gente tratar de temas polêmicos. Eu vejo que os pastores de hoje são medrosos, tá? Eles não abordam um tema polêmico porque tem medo do que as pessoas vão pensar. Meu querido, deixa eu te dar um conselho. Se você tem medo do que os outros vão pensar, você não deve ser crente, não. Porque o crente, a Bíblia diz: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, libertando e restaurando vida e transformando corações. Se você tem medo de polêmica e se você tem medo de ser considerado um louco, você não é um cristão e você não deve ser evangelista. Porque todo evangelista, ele provoca, um sentimento de perturbação naquele local, ele provoca algum balanço ali, Não, é impossível um grande evangelista chegar num lugar e ele não mudar alguma coisa, tá? Foi assim com Jesus, foi assim com Pedro, com Paulo, com os apóstolos e tem que ser assim conosco, tá bom? Nós temos que parar de ser agente secreto e sermos agentes do Senhor Jesus. Amém? Espero que tenha gostado, se inscreva no canal, deixa o like, valeu e fui!